boa noite. Oiê! Boa Tudo Oi! bem, noite. gente? Boa noite. Eu sou a Carolina. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas para quem veio nos prestigiar e está aqui com a gente, vai ficar durante esses 50 minutos. Quero falar boa noite para as meninas também, a Ildma e a Ellen. Um prazerzão estar aqui com vocês, que delícia, né? Mesmo nesse momento meio Maravilha. doido à distância, a gente deu um jeito de ficar perto. É um prazer. Hoje a gente vai falar do tema ciência, empreendedorismo e representatividade, reflexões necessárias no mundo pós-Covid-19. Eu sou a Carolina, vou começar me apresentando. Sou a Carolina Pinho, eu sou doutora em educação. Eu sou doutora em educação pela Unicamp e pela Universidade de Braunschweig, na Alemanha. Eu estudo educação, epistemologia e agora no meu pós-doutorado eu estou estudando feminismo negro nas Américas e no Caribe. No momento, eu sou professora da UFES, além de ser fundadora do Afroempreendimento da Central das Divas, que existe desde 2012 e que me permite manter um diálogo com mulheres negras para além da universidade, um diálogo ligado à estética, mas ligado principalmente a pretitudes. Minha tarefa aqui hoje é falar um pouco sobre o papel da ciência na sociedade. Isso a partir de uma perspectiva crítica, a gente entendendo que não vivemos em qualquer momento da história da humanidade, a gente vive num momento da história da humanidade marcado pelo Covid-19, que evidenciou diversas outras coisas na nossa sociedade, e a gente quer falar aqui sobre ciência, empreendedorismo e representatividade. A Ildma e a Ellen vão se apresentar. Ildma, você pode começar a falar um pouquinho sobre você e o que você vai falar com a gente hoje? Oi, boa noite para todo mundo, meninas maravilhosas, uma alegria, como a Carol falou. Ah, eu sou formada em Relações Públicas e tenho especialização em estudos cinematográficos, cinema, audiovisual. Trabalhei por 10 anos na área institucional, como Relações Públicas, tive um desenvolvimento feliz, né, o que é um privilégio para a gente que conhece a realidade das mulheres pretas no país. E de 3 anos para cá eu resolvi empreender nas artes, então eu criei o negócio Illy Arte Afetiva, onde eu faço pinturas com o objetivo de estimular visualmente o protagonismo das mulheres negras, reposicionando esse olhar, saindo um pouco da atmosfera e universo machista, sexista, que a gente está tradicionalmente atrelado, e tentando, através desse esforço coletivo também, porque outras pessoas estão nesses exercícios, fazer esse deslocamento. Também sou empreendedora através da Cultive, uma empresa de soluções na área da criatividade, da cultura, e pesquiso de maneira autodidata, no momento, formas de representação e representatividade dos corpos negros nas artes, de uma maneira geral. É isso. Eu agora? Pode ir, Ellen, todo seu. Boa noite, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Ellen Zinga, falo de Salvador. Abre parêntese, a melhor cidade deste país, quero deixar aqui registrado. Eu Você vai sou. dizer o contrário, né? Quem E é que vai ai dizer de o quem contrário? diga! E ai de quem diga! Ninguém. Eu sou formada em comunicação e pós-graduanda em negócios sustentáveis. Sou professora de comunicação, trabalhei fazendo gestão de projetos de tecnologia e empreendedorismo aqui em Salvador. E atualmente eu tenho um empreendimento chamado Ecociclo. Ecociclo é o primeiro absorvente biodegradável feito de maneira escalável do Brasil. O nosso objetivo é empregar outras mulheres através da produção. E quem acessa as redes de Ecociclo hoje tem lá acesso a conteúdo de sustentabilidade, menstruação, saúde, empreendedorismo, tudo isso que a gente considera importante para a emancipação feminina. É isto. Nossa, é muito massa, que é uma característica das três e é uma coisa que a gente pode
identificar também na intervenção das mulheres negras em geral, e isso é uma coisa muito histórica, né? A nossa intervenção é uma intervenção muito multidisciplinar. A gente procura dialogar com diversos setores e diversas formas de ver o mundo, e isso é uma das coisas que me faz trazer a perspectiva do feminismo negro como algo importante de ser estudado, que é o que eu estou fazendo no meu pós-doutorado, por entender que as mulheres negras elas trazem uma visão muito única do mundo pelo esse lugar que elas ocupam de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, de empreender, de ter uma liderança dentro das suas comunidades, enfim, eu acho que a gente vai conseguir falar um pouco, apesar do pouco tempo. Eu queria ouvir um pouco as meninas sobre isso depois. Eu quero começar falando principalmente, e aí a partir de uma perspectiva de quem estuda a ciência, né, e o pensamento científico, o desenvolvimento do pensamento científico na história, algo que a gente não tem uma dimensão no senso comum, nos nossos debates no cotidiano, é entender de como a ciência é algo que é construído socialmente, que as perspectivas científicas elas não são jogadas ao vento. Não é porque a gente fala em ciência que a gente fala de uma perspectiva de neutralidade, que a gente fala de uma perspectiva de universalidade. E isso é importante a gente situar, por quê? Porque a ciência, ela quando se consolida tanto na área das exatas e biológicas de saúde, como na área de humanas, principalmente, né, que foi quando que a ciência na área de humanas ela é sistematizada, né, os métodos científicos são sistematizados depois, inclusive eles são copiados das áreas de exatas. É importante a gente situar que quando o método científico ele é inaugurado no mundo ocidental, né, no mundo eurocêntrico, que é o hegemônico, a gente tem uma perspectiva ligada ao positivismo, que é o quê? Uma supervalorização do empirismo, ou seja, só é verdadeiro aquilo que for comprovado cientificamente a partir de experimentos, e, principalmente, a ciência é algo que ela não pode ser contaminada pela perspectiva do pesquisador, daquele que é também sujeito da elaboração do pensamento científico. E aí, isso é predominante, e a gente pode dizer que até hoje é predominante. Na área de educação, por exemplo, que é a minha área de pesquisa, que é onde eu me doutorei, né? A gente tem diversas pesquisas que comprovam, inclusive na própria educação física, que é a minha formação inicial, que a maioria das pesquisas científicas no Brasil, elas são ligadas ao positivismo ainda, no Brasil e no mundo, porque o positivismo é uma perspectiva hegemônica. Só que quando a gente pensa que... E aí, para o positivismo e para essa perspectiva hegemônica, existe uma pretensa neutralidade científica, ou seja, determinada pesquisa, né, essa ideia de que o pesquisador ele não se mistura com o objeto, que o resultado científico ele é puro e neutro, essa ideia científica produz, então, uma anulação dos sujeitos envolvidos na pesquisa. E essa anulação ela veio sendo criticada, a perspectiva crítica ela veio sendo construída a partir da década de 60 e 70 do século passado, né, do século 20, é tão engraçado a gente falar século passado como século 20, né? Então, no século passado, século 20, década de 60 e 70 do século passado, começa a se construir uma perspectiva crítica de ciência, onde a gente começa a reivindicar que não existe uma neutralidade científica, que a ciência, o pensamento científico e a elaboração científica ela é fruto da relação dos sujeitos que são envolvidos nesse pensamento científico com a realidade. E aí disso a gente vai ter como consequência principal a gente começar a resgatar e amplificar algumas vozes que historicamente foram silenciadas dentro da perspectiva científica. E aí a gente não fala só de ciências humanas e ciências exatas, a gente de ciências humanas e ciências sociais. A gente fala também de perspectiva filosófica, matemática, física, que é toda uma perspectiva que é toda uma construção histórica
que nasce também em continente africano, no sul da Ásia, e que historicamente foi colocado como um conhecimento não científico. Afinal de contas, o conhecimento científico principal é o conhecimento científico europeu, é o conhecimento científico branco. Bom, isso tem uma consequência séria para nós, quando a gente fala das vozes de mulheres negras, e aí eu queria ouvir a Hildman e a Ellen sobre essas consequências nas áreas delas, que são áreas bem distintas, mas que dentro das nossas pesquisas científicas, a gente consegue identificar que as vozes que foram silenciadas tanto na área da tecnologia como na área das artes foram vozes que fazem falta na narrativa de mundo pós-Covid-19. Então, eu queria perguntar para a Ellen, que ela estuda, ela é da área de tecnologia, uma preta na área de tecnologia, isso é super importante. Eu queria que ela falasse um pouco sobre isso. Ilma, me desculpe, porque o Carol cortou um pouquinho o final. Você pode só repetir o finalzinho? Eu queria que você falasse um pouco sobre as consequências desse silenciamento de outras perspectivas científicas, né? Do silenciamento de outras vozes dentro da ciência e do empreendedorismo, que não são novidades para nós que somos herdeiros do continente africano. Uhum. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa perspectiva de outras vozes, né? Quais que são as consequências na sua área? Perfeito, Carol. O que é que acontece? Eu vou falar aqui a partir... Você fez essa introdução falando sobre o sujeito, o pesquisador, ele não poder estar dentro do seu objeto de pesquisa, mas eu vou me inserir, sim. Na verdade, é bem isso. É isso que a gente tem que negar. A gente sabe que não existe neutralidade. É bem por aí. Não existe. E, principalmente, falando de população negra, que se a gente não tomar a iniciativa de pesquisar as nossas dores, as nossas necessidades, quem é que vai pesquisar, não é mesmo? Se eu não tirar o meu tempo para pesquisar e ser um ser político, quem é que vai ser esse ser político e resolver as minhas demandas? Então, me colocando no meu lugar de mulher negra, nunca foi me dado essa possibilidade, por exemplo, de ser uma mulher da engenharia, da tecnologia, da inovação, porque o que eu aprendi que era tecnologia, o que eu aprendi que era engenharia, o que era ciência, era aquilo que estava lá do outro lado, longe demais para mim. Era o que eu via na televisão, era o que eu via nos livros difíceis, que eu jamais ia poder compreender, sendo uma mulher negra de periferia. E aí, quando, por exemplo, eu entro no Instituto Mídia Étnica, que é uma organização daqui de Salvador, que trabalha tecnologia e empreendedorismo para a comunidade negra, e eles me mostram outra perspectiva de tecnologia, que vê esse estalo na minha mente. Eu, desde que eu nasci, estou imersa em um grupo extremamente tecnológico, porque, Carol, como é que uma comunidade nasce do zero, constrói casa, sem ter uma estrutura que uma construtora tem, sabe? Minha casa, por exemplo, a casa que eu moro, foi construída batendo laje. Fim de semana, quem não trabalhava se reunia na casa da pessoa que precisava bater a laje, estava todo mundo lá, fazia um feijão, a laje batia e o trabalho estava feito. Se isso não é tecnologia, eu não sei mais o que é tecnologia, sabe? Você constrói uma casa sem dinheiro para pagar pedreiro, sem dinheiro para pagar arquiteto, sem dinheiro para pagar gente para trabalhar, mas você constrói a sua casa, você tem gestão, você tem engenharia, tem a troca, né? Você não tem dinheiro, mas tem a comida, tem o feijão, e isso é uma tecnologia. A gente tem uma tecnologia social que é negada e que não é colocada no lugar dela de saber, que é o saber, não deixa de ser saber. E pegando esse pensamento
que eu conheci uma amiga minha chamada Maria Helena Queiroz, que ela traz para mim o conceito de ser hacker, né? Que é você saber fazer muito bem alguma coisa. Que aí minha mente explodiu, que eu vi o quanto nós somos mulheres hackers, mulheres pretas hackers, que costura muito bem, que fala muito bem, que escreve muito bem, que cozinha muito bem, e que são hackers de um sistema que dizem para essa mulher o tempo todo que ela não pode fazer isso, e ela vai lá e faz, sabe? Eu não estou falando que de uma pessoa que entrou na universidade, que está lá com todos os aparelhos, com termômetro, com tudo que se tem no laboratório para fazer uma pesquisa, não. Estou falando de uma pessoa que vem de um lugar de escassez e faz, sabe? Hoje, nesse contexto de Covid, por exemplo, e quando as fronteiras foram fechadas e a gente não sabia o que fazer, a juventude negra da periferia estava organizada, setorizada, entregando alimento nas casas de todo mundo, sabe? Não foi o Estado que tem dinheiro, que tem profissionais contratados, foi a juventude negra organizada que se mobilizou primeiro. E isso, para mim, é tecnologia, e que eu fui inserido o tempo todo, e que eu demorei de entender e de aprender que eu também sou uma preta hacker, e que não precisei, que não é porque eu não tinha passado por esse processo de muitos livros, de muitos teóricos, de muitos filósofos, que não foi porque eu não quis, mas porque eu não tinha acesso, que eu não estava inserida dentro da tecnologia. Existem alguns autores que trazem essa perspectiva da gente, que a população subalternizada, né, e a gente não fala só de negros, a gente fala de indígenas também, e outras populações que são frutos do pós-colonial, né, como ali o continente africano que foi colonizado depois, né, que foi invadido pela Europa depois do continente americano. Existem alguns autores que falam sobre esse duplo saber, que a gente desenvolveu tecnologias de produção e reprodução de conhecimento sem a gente ter tido a instrumentalização do conhecimento sistematizado dentro da universidade. Então, são conhecimentos que muitas vezes eles não foram legitimados pela universidade, mas que eles fazem parte de toda a história do saber científico da humanidade. E eu acho que nas artes, Wildman, isso é bem forte. Então, eu queria te perguntar como que você sente isso, né? Essa coisa do saber, e isso é muito interessante, que você, apesar de ser formado em comunicação, você é artista desde sempre. E eu acho que dialoga muito com o que a Ellen falou de se apropriar de tecnologias que muitas vezes não foi a partir do saber organizado dentro da universidade, hegemonicamente branco, mas que são tecnologias que fizeram você chegar onde você tinha que chegar, e você gostaria de chegar como artista. Então, você consegue falar, por exemplo, sobre isso? Peraí. Gente, desculpa. Ellen, eu acho que tem que botar no teu mute, porque tá vazando um pouquinho aí. Carol, desculpa, eu não vi o final. Eu entendi tudo. Se você quer que eu faça esse link com o que a Ellen falou? Eu entendo que na área das artes isso é muito forte, essa coisa da tecnologia para, né, da criação de estratégias. Ok, peguei. Tecnologia É porque o finalzinho deu ruído. Não, tranquilo. Eu acho que casado, associado com esse questionamento que você traz, eu queria voltar só um pouquinho e amarrar com a tua fala, que eu acho que ela traz um alinhamento necessário para a gente compreender qual é a problemática das artes hoje, no sentido de abarcar as necessidades também de um segmento racializado. Então, quando você traz essa questão da perspectiva da ciência, perspectiva histórica da ciência, eu também consigo perceber um problema na questão das perspectivas artísticas, porque a gente tem dois caminhos, a gente tem a forma, né, que é o valor, o consumo, que é o aspecto sociocultural, como que se dá essa conexão com o que está posto. E a gente também tem os meios e os canais por onde essas artes, esses trabalhos, esses produtos intelectuais
expressões artísticas encontram meios para se difundir, né? E aí essa perspectiva artística, ela também está associada a um aspecto político, porque quem é que disse o que é feio, o que é bonito? Você parte de um referencial. Quem diz o que é o normal? Qual é o padrão para você classificar uma curadoria? De onde vem essa raiz de análise crítica, para além de toda a formação técnica? Mas eu estou indo no sentido conceitual do que é feio, do que é bonito. Por que uma arte europeizada, que vem com esses adornos dessa cultura, né, que através de processos políticos conseguiu se estabelecer como dominante, são mais valiosas e mais bonitas do que as máscaras africanas, do que toda aquela tecnologia que era utilizada para fazer os totens e toda aquela produção manual, todo aquele saber ancestral passado de geração por geração. Então, quando a gente está falando de uma perspectiva artística que está associada a um aspecto político, a gente também está falando de relações de poder. Quem define o quê? Quem escolhe quem? Quem decide o que vai aonde? E aí, nesse momento, a gente invariavelmente está demarcando essas diferenças. A gente está criando segmentos espaciais para expor, para dar visibilidade a esses artistas. Então, quando você traz essa questão da não neutralidade, no sentido de é impossível você dizer que não há um critério subliminar ou subjacente para a tomada de decisões, para escolha de objetos de pesquisa científica, eu me sinto à vontade para dizer que isso acontece também no mundo das artes, nas galerias, por exemplo, nos espaços expositivos. Como que isso se estabelece sem um pré-julgamento que vem balizado numa referência tradicional, mas que parte de um aspecto político. Então, eu trouxe até um dado aqui, uma pesca, porque a pessoa não é boa de memorizar números, só de memorizar imagem e nome, mas é bem interessante. O projeto MUNA, que é Mulheres Negras nas Artes Visuais, ela fez uma pesquisa interessantíssima. De novembro de 2018 até abril de 2019, em 3 edições do Bienal de São Paulo, 390 artistas, 154 eram brasileiros, 45 mulheres e só 4 mulheres negras. Aí a gente vai para o contraponto. Na Bienal de Veneza, em 2015, eles colocaram um curador nigeriano, e aí, graças a isso, 25% da exposição eram de artistas afrodescendentes, sendo 33% mulheres. Aí no ano seguinte eles trouxeram uma mulher não negra, e aí ela conseguiu colocar 35% de mulheres, ou seja, só subiu 2% desse universo, só que só 4% negras. Então aí você entra na complexidade que, na verdade, essa discussão ela passa por um aspecto de disponibilizar canais para que haja essa representação de mulheres negras, artistas, na tomada de decisão sobre esses espaços também. E aí, sem querer me prolongar, esse cenário eu acho interessante trazer, porque dialoga totalmente com a sua fala da perspectiva científica, que também está costurada sobre um lugar de observação, um posicionamento que invariavelmente está associado a um aspecto, um posicionamento político. E aí o grande desafio é entender, aí já fazendo um link com a Ellie, como hackear isso. Como a gente vai furar essa bolha, já que do jeito que está posto, não tem acesso. Em 1985, em 4 grandes e importantes museus, só um artista negro teve exposição individual. Em 2015, esse número aumentou para 4. Então, assim, é um absurdo, 30 anos depois, você ter esse acréscimo ridículo, a palavra é essa, isso mostra o quanto a gente ainda está travado num processo de discussão teórico e a prática, ela ainda não alcança essa necessidade, essa demanda real do mercado artístico para as pessoas afrodescendentes, racializadas, enfim. Aí a gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, porque vocês trazem tantos elementos que a gente consegue aprofundar.
que a gente vai ter que falar para a próxima pessoa que vai entrar aqui, que ela não vai entrar coisa nenhuma, que a gente que vai ficar aqui. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de comentar é... Bom, a gente, em plena pandemia, a gente teve uma explosão, então, na discussão sobre a opressão em geral e em específico racial, principalmente por causa daquela situação nos Estados Unidos, né, em que um policial branco, ele hoje saiu o laudo, os 8 minutos que ele passou com o joelho no pescoço do negro, o negro falou 20 vezes que não conseguia respirar, né? E aquilo foi documentado, ou seja, publicamente, a violência que as pessoas negras passam. Só que é um assunto que ele é colocado e que eu entendo que muita gente, às vezes, não entende a dimensão disso no cotidiano. E aí seria, por exemplo, menor a importância da gente falar sobre isso quando a gente fala em tecnologia. Né? Seria, não, vamos falar sobre racismo quando a gente fala em acesso à política pública, vamos falar em racismo quando a gente fala em ciências humanas. Então, as pessoas não entendem a importância da gente redimensionar a narrativa hegemônica, né? Da gente questionar o que é hegemônico para poder colocar no centro outras perspectivas. E aí eu queria falar um pouco da importância da gente colocar no centro outras perspectivas, que tem a ver com o debate sobre representatividade, óbvio, é fundamental. A Yusma coloca aí um exemplo muito bacana, que quando a gente tem uma pessoa em uma posição de liderança, ela consegue, né, atrair mais pessoas, né? Uma pessoa negra, ela consegue atrair mais pessoas para aquele espaço, primeiro porque ela inspira outras pessoas, segundo porque aquele espaço diz que, bom, aqui vocês também são bem-vindos, né? Vocês, como mulheres negras, sabem como é difícil, de repente, você ser a única mulher negra, a única pessoa negra, a Ellen deve passar isso demais dentro da área de tecnologia, você ser a única pessoa negra naquele espaço, você sente que você não é bem-vinda. Outras pessoas negras vão olhar e vão dizer, bom, esse lugar não é um lugar para pessoas negras. Então tem essa dimensão da representatividade, mas ela tem duas outras dimensões que entram dentro do debate de ciência que são fundamentais. A primeira é o resgate da humanidade dos seres humanos. Bom, pessoas negras, elas não precisam apenas morar e comer. Pessoas negras, elas produzem conhecimento, elas são pessoas que têm uma inteligência própria, elas são pessoas que têm perspectivas, desejos e vontades e planos que não podem ser executados simplesmente porque elas não obedecem a uma determinada perspectiva hegemônica. Então, se trata de você humanizar os seres humanos. Então, quer dizer, a gente pode pensar que como não tem pessoas pretas na tecnologia ou como não tem produção artística de pessoas pretas de forma expressiva, ou como não tem pessoas pretas ocupando espaços nas universidades, como é o meu caso, né, fazendo doutorado e mestrado. Então, a gente pode pressupor, a partir disso, que não existem pessoas negras que tenham talento para fazer isso, né? Porque, bom, então quer dizer que não existem pessoas negras suficientes para poder ocupar esses espaços. E aí, então, quando a gente fala em ampliar espaços que são hegemonicamente brancos para indígenas, para negros, a gente está falando em humanizar essas pessoas, em ver que essas pessoas são complexas, elas não só comem e dormem e andam de transporte, entendeu? Que isso malmente a gente tem também, né? Que se a gente for pensar em dados, os dados da realidade, a gente vai ver que as pessoas negras são as que comem pior, são as que têm os piores índices de saúde, são as pessoas que são mais presas, são as pessoas que são sexualizadas. Então, só que a gente não está falando só disso, a gente está dizendo que as pessoas negras elas têm direito de explorar a sua humanidade de forma plena, e isso é produzir arte, isso é você ir para a tecnologia, isso é você estudar se você quiser. E aí, como outro ponto que é fundamental dentro da perspectiva científica, que a gente diversifique as narrativas, é
a gente explorar outras respostas. O que eu digo com isso? É um ganho para todos os seres humanos que outras pessoas de outras etnias, de outras origens, possam responder os problemas da humanidade. Então, são outras respostas que são dadas a partir de lugares científicos que nunca se ouviu. Então, pode ser, e aí essa é a minha tese no meu pós-doc, que pessoas negras, que indígenas, que as pessoas que foram historicamente subalternizadas, elas tenham respostas muito mais completas para dilemas da tecnologia, para dilemas populacionais, para dilemas territoriais, para dilemas da área de saúde, porque são outras visões e outras perspectivas que são trazidas. Então, todo mundo ganha. A gente não está falando aqui de humanização das pessoas negras apenas porque a gente precisa de um espaço. Não é isso. A gente está falando de uma sociedade complexa que pode ter respostas complexas a partir da complexidade do ser humano. E aí, nisso, inclui também o empreendedorismo, que nós, mulheres negras, temos um histórico dentro do empreendedorismo, né? No Brasil, as primeiras pessoas a empreender através dos tabuleiros foram as mulheres negras, né? Então, lá atrás, ainda quando a gente era escravizada, que era escrava de ganho, muitas das nossas ancestrais, elas foram as primeiras empreendedoras desse país, como uma forma de comprar sua liberdade, a liberdade dos seus filhos, como uma forma, né? Como uma forma de gerar renda e movimentar dinheiro nesse país. E vocês aqui têm envolvimento também com atividades de empreendimento. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu também tenho a Central das Divas, eu espero que sobre um tempinho para eu poder falar como a Central das Divas ela movimenta o meu diálogo com as mulheres negras. E queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, se existe dentro do empreendedorismo negro, especialmente das mulheres negras, a criação de novas tecnologias, de novas respostas, de respostas mais completas, que é o que eu disse anteriormente. Existem respostas diferentes que a gente tem dado do ponto de vista de empreendimento, de negócio, respostas do ponto de vista tecnológico. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Ilma, se você quiser começar. Sim, indo um pouquinho no começo da sua fala, o entendimento, inclusive, no campo artístico, do que eu tenho observado, é desse sair fazer esse deslocamento, sair da perspectiva de objeto e partir para a perspectiva de sujeito. Eu estou falando de mim para os meus, que vão entender da maneira, vão se conectar e compreender, porque a linguagem é a mesma forma, é a mesma posição de observação do mundo, né? Então eu vejo que dentro dessas novas tecnologias que você fala, e aí a gente fala com tecnologia também como conhecimento, né? Porque as pessoas, tecnologia já pensam você fazendo 1000 aplicativos enfim, drone. Tecnologia é a solução, é o conhecimento, é o saber que se constrói para tornar os mecanismos de vida mais práticos, enfim, respostas mais efetivas. E aí eu digo que dentro do campo artístico, passando ainda por essa questão da representatividade, eu acredito que a ampliação da voz artística, ela pode se dar através desses dois caminhos, né? Através dos canais digitais, que uma linha favorável, uma vez que a gente, como eu falei no outro momento, a gente tem esses espaços expositivos, mas esses espaços expositivos não estão interessados no meu trabalho, principalmente quando, como ocorre muito, o meu trabalho ele não tem uma raiz étnica, ele não tem uma raiz folclórica ou imaginária do que, você é preta, você tem que pintar coisas da África. Tipo assim, não, eu, por acaso, pinto mulheres negras porque meu propósito é reposicionar, dar protagonismo a essas mulheres, colocá-las numa atmosfera totalmente deslocada do que tradicionalmente acontece. Mas isso é uma escolha minha, mas eu conheço outros artistas, que inclusive pessoas negras, artistas negros, que fazem pintura abstrata,
que fazem pinturas em outras, ou seja, de outras linguagens. A gente também quer experimentar outras linguagens. A gente também quer falar sobre outros assuntos. A gente não está aqui só para falar sobre racismo, apesar do racismo ele estar ali no subtexto quase que o tempo todo. Então, quando a gente, por isso que quando você fala que a Ellen está no espaço tecnologia, é uma mulher preta está ocupando esse lugar, também gera um incômodo. Como que você está aí, né? O que é que você fez para estar aí? Assim como eu, na minha vida institucional, vivi muito isso. Eu trabalhava fiscalizando empreendimentos, ou seja, construção, muitos homens, muita gente do sul que tinha muito preconceito com nordestinos e ainda por cima uma mulher preta. Então, tipo, eu entrava na sala, um monte de homem branco, e aí, tipo, estamos esperando a fiscal de comunicação, eu falo, oh, sou eu, tudo bom? Então, assim, essas formas de não se sujeitar a esse tipo de comportamento é uma forma de também aprimorar o seu sentimento de apropriação e pertença sobre o seu conhecimento, sobre o seu corpo, sobre as suas linguagens. E aí, o canal digital, resgatando agora para a sua pergunta, ele favorece essa autonomia. Então, através das redes sociais, hoje você consegue dar visibilidade ao seu produto, dar acessibilidade ao que você produz, a multiplicidade dessas linguagens. Então, assim, a gente vai ter uma cadeia de expressões artísticas que vão estar funcionando independente do espaço que lhe foi dado ou negado, né, pelo grupo que, associado a um aspecto político, bloqueou isso para você. Em contrapartida, a gente também tem os grupos, as redes, os projetos que favorecem a ampliação desse circuito. Então, o que acontece? Já que esse espaço não está sendo ofertado, qual é a minha forma de hackear isso, como a Ellen falou? É promover esses espaços exclusivos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Galeria Diáspora, que é um espaço 100% racializado. A curadoria, os artistas, os parceiros, a equipe, todo mundo é racializado. E aí, o que acontece nesse lugar? O fortalecimento é um espaço de fortalecimento, é um espaço de reconhecimento, é um espaço onde dá para estimular esse protagonismo que falta nos outros lugares. Então, são dois caminhos ligados dentro desse processo de deslocamento objeto para o sujeito, de objeto para sujeito, né? Ação, quem produz. É dominar e fazer uso desses artifícios tecnológicos digitais como forma de pluralização e acesso para a visibilidade, e também estar atento, integrado com essas redes de fortalecimento para poder justamente ampliar essa voz artística que eu falei no começo. A Ellen, eu acho que a Ellen pode trazer mais elementos sobre esse mundo de tecnologia. Acho que tem uma coisa que você coloca, Isma, que é fundamental, é essa perspectiva de tecnologia como uma solução de problemas, né? Tecnologias são formas de solucionar problemas que são inventadas e são sistematizadas pela humanidade nas suas diversas possibilidades de saberes. E aí a gente entende tecnologia apenas dentro de um modelo engessado, né? E a Ellen, ela está dentro desse modelo engessado de tecnologia. Então, ela pode falar tanto da perspectiva de tecnologia mesmo, a perspectiva hegemônica do que a gente conhece, como a partir de uma perspectiva que é o que a gente tenta construir, pensando que há outros saberes, e isso eu acho importante destacar, que eles não deixam de ser científicos. Na verdade, a nossa reivindicação é que o que é ciência, ele não seja a partir da métrica exclusivamente eurocêntrica, que aí você vai excluir toda uma outra possibilidade de respostas e possibilidades de vozes que têm respondido durante toda a história da humanidade, inclusive no continente africano. Muitas das respostas que a Europa dá hoje, tanto do ponto de vista filosófico como do ponto de vista das ciências exatas, elas são inspiradas em tecnologias do continente africano, e não apenas, como a gente se engana, né, acha que é só do norte da África, que é a África, que não é a África negra, né, o sul da África, ele também inspirou muitas dessas respostas. E aí
A Ellen tá aqui balançando a cabeça super. Eu quero muito ouvir você, Ellen. Vem! A Ildima trouxe várias inquietações que eu tenho, e você, Carol, falando agora, a Etiópia está aí hoje fervendo em inovação, gente. Joguem na internet que vocês vão encontrar. E diversos países africanos, do continente africano, estão fervendo em inovação, porque a gente começa pela matemática, não é mesmo? Eu não vou me expor muito aqui, mas eu fico me parando para perguntar o que realmente foi criado nesse meio europeu. Porque quando a gente vai lá buscar o início de tudo, a gente acaba parando na África. Mas, enfim, né? E Ildima, na fala dela, trouxe diversas inquietações que eu tenho, porque o afroempreendedorismo, ele foi criado para a gente poder se reconhecer enquanto grupo, reconhecer as nossas pautas e para que a gente possa pensar nas soluções das nossas demandas. Mas ele não foi criado para determinar o que a gente deve fazer ou não, como o Ildima traz, né? Então, eu estou extremamente exausta e cansada de ser chamada para eventos onde está lá 90% da grade com pessoas brancas e uma mesa de pessoas negras para falar da diversidade. Eu não quero falar de diversidade, eu não pesquiso racismo, eu não pesquiso sociologia, eu não pesquiso essas coisas. Tem pessoas de referência para falar sobre isso. Eu quero falar de tecnologia, eu quero falar de absorvente, eu quero falar de negócio, eu quero falar de empreendedorismo, que não vai deixar de passar pela minha perspectiva de mulher negra, mas não são as palavras que eu quero trazer. Eu quero falar de outros assuntos, eu não quero ficar falando de dor e de outras coisas que pessoas estão estudando para falar sobre isso, né? Essa não é a minha área de estudo. Não quero falar de diversidade. Outro dia eu entrei em uma briga porque uma amiga minha, que é de tecnologia, nem vou citar o nome dela porque ela é conhecida, e ela é muito boa, ela é programadora, desenvolvedora. Eu olho lá a grade do evento na mesa de diversidade e falei, pelo amor de Deus, você vai pegar o tempo daquela mulher maravilhosa que podia estar falando de algoritmos, enfim, de construir um foguete para a NASA, para falar de diversidade, que é sim importante, mas existem outras pessoas preparadas para isso, e ela tem que falar de tecnologia, não tem que falar disso. E voltando para a sua pergunta, Carol, parece que o mundo começou a inventar a roda, né? Parece que o empreendedorismo ele surgiu ontem, na verdade criaram um nome para poder mais uma vez excluir a gente do rolê, mas como você falou, aqui na Bahia, por exemplo, foi um estado construído a partir do empreendedorismo de mulheres negras. Tem um documentário no YouTube chamado Cidade das Mulheres, Carol já deve ter assistido, que ele conta como Salvador foi construído a partir do trabalho dessas mulheres. E essas mulheres são empreendedoras. A gente não inventou a roda, a gente só inventou o nome para empreendedorismo que acontece há muito tempo e quis para excluir pessoas negras do rolê. E hoje também, trabalhando com ecociclo e tendo uma visão mais ampla do empreendedorismo sustentável, como uma visão sistêmica de que é um processo que a gente conserva, que a gente atende nossas demandas sem prejudicar a geração futura, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Nós, enquanto comunidade negra, estamos pensando esse conceito de sustentabilidade há muito tempo atrás. Aqui em Salvador, a gente tem como exemplo a Associação Protetora dos Desvalidos, que está no Pelourinho, que é o primeiro case do Brasil de financiamento coletivo. As pessoas trabalhavam, deixavam dinheiro para pagar a alforria de outras pessoas. Isso é empreendedorismo sustentável, é você gerar um negócio pensando no bem-estar daquelas pessoas, sabe? É você gerar uma comunidade. Só que hoje, como a internet chegou, os termos em inglês chegaram, a gente não, né? Eu não vou me incluir nesse grupo. As pessoas colocam esses nomes bonitos para excluir para excluir mais uma vez a população negra, a população periférica desse debate, mas a gente sabe quem na hora de fazer, quem é que faz. É isso. Ai, gente, é muito massa, porque eu vou ficando arrepiada, assim, né? A gente vai
a gente vai resgatando, e isso tem a ver com o processo mesmo de resgate da humanidade das pessoas, né? A humanidade dos grupos que foram desumanizados, é a gente saber que essas pessoas têm uma história e que essas pessoas contribuíram para a história da humanidade de forma muito relevante, que não foi apenas, exclusivamente, com a sua mão de obra escravizada. A gente contribuiu com as formas de pensamento mais elaboradas que existem hoje, e aí, portanto, nos chamar para poder falar só de racismo, não chamar a gente para falar de economia, não chamar a gente para poder falar de técnicas artísticas, que a Yujima tem muita coisa para falar, ela é incrível, é você desperdiçar um potencial humano gigantesco, e aí a gente tem 5 minutos. Queridas, apenas 5 minutos. Obviamente que esse encontro aqui deve render outros encontros. E aí, então, eu acho que a gente pode colocar ali nas mensagens as nossas redes sociais, para que as pessoas nos encontrem e saibam quando a gente vai anunciar que a gente vai voltar a conversar, certo? E aí, quero encerrar. Gostaria de falar dessa coisa do empreendedorismo, que a Central das Divas ela surge como uma forma de subsistência. Quando eu comecei meu doutorado, e aí a gente vai vendo as diferenças. Quando eu comecei no meu doutorado, eu precisava gerar uma grana para poder fazer o doutorado, até a minha bolsa sair. Então eu comecei a vender coisas e acessórios, enfim. E aí, quando a Renata está falando aqui sobre apropriação intelectual indevida, imagina na época das navegações. Os europeus sugavam informações de outras civilizações sem referenciar. Bom, hoje a gente consegue falar disso publicamente porque a gente deu um jeito de hackear, né? E consegue falar porque cada dia a gente descobre mais coisa que eles roubaram. É isso, eles roubaram. E aí, a Central das Divas, então, ela surge como uma forma de ampliar o meu diálogo com mulheres que estavam fora da universidade e que eu gostaria de continuar fazendo um diálogo, começando de estética a partir de uma perspectiva filosófica, e aí eu não falo em estética apenas de uma beleza, do conceito de beleza tradicional, mas inclusive da gente questionar esse conceito de beleza hegemônico e compreender, né, todo esse processo histórico de construção desse conceito de beleza. Então, a Central das Divas, mesmo depois que eu defendo minha tese, ela continua sendo um lugar que eu consigo conversar com mulheres negras, que é um lugar extremamente importante e que me reconecta também com essa questão do empreendedorismo, de estar em espaços onde eu me sinto acolhida, que ali eu vendo peruca, eu vendo turbante, eu vendo acessório, e aí eu me sinto acolhida. É muito legal eu poder, né, meu principal público são mulheres negras. E aí, então, convido vocês a conhecer esse espaço que é a Central das Divas e vejo como perspectiva de futuro, principalmente, a gente parar de negar que existe um problema, né? A gente precisa entender que existe um problema histórico e que no próximo período todas essas tecnologias que a gente lançou mão, não só durante o Covid, não só durante a escravidão, mas durante toda a história que o povo negro construiu na humanidade, a gente vai precisar lançar mão dessas tecnologias no próximo período, porque vejo um período aí de muita recessão econômica e acho que é necessário que os parceiros, né, que se identificam como parceiros, pessoas brancas, eles possam ver essa potencialidade e colar com a gente no muito que a gente tem para poder oferecer como resposta aos problemas que não foram criados por nós, diga-se de passagem, né? É importante dizer que todo esse processo histórico, como a Renata colocou aqui, a gente não criou essa história de exploração e de O racismo não é um problema meu. Não é um problema nosso, apesar de atingir a gente. Então, é necessário que aqueles que criaram, que ajudam a perpetuar, eles, né, se coloquem diante da tarefa que é uma reparação histórica, que é a gente amplificar vozes que têm respostas que são efetivas, que são eficientes acima de tudo. A gente não precisa reinventar nada. Vamos só ouvir muita gente que a gente sabe que tem o que dizer. Gostaria de agradecer e queria que as meninas, então,
agradecessem aqui e pudessem se despedir. Para mim foi uma honra estar com vocês, espero que a gente repita em breve. Sim, fazer um pitch de 1 minuto agora aqui para Ellen também se despedir. A Carol falou, resumiu exatamente esse sentimento e esse fechamento que ela trouxe. Eu me sinto super contemplada na fala dela. O meu negócio é a Ilha Arte Afetiva, o arroba está aí nos comentários, além da Cultive, como eu disse, mas o foco artístico ele está na Ilha. E é um trabalho que eu estou tendo um grandíssimo prazer de ver crescer a partir da conexão das pessoas com essas novas linguagens, com esse reposicionamento das narrativas, a partir do fazer de quem faz, para quem também, de alguma maneira, está se vendo representado. Então, eu acredito muito na representatividade e na representação como uma forma de transformação e de avanço, e é por isso que espaços como esse, para discutir temáticas muito mais abrangentes e outros conhecimentos, outras tecnologias que são produzidas por nós, né, para nós e para outros também, só solidificam esse novo momento e essa nova oportunidade de espaço que a gente está criando. Não está sendo dada, nós estamos criando. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pelo convite, meninas. Foi um prazer estar aqui. Espero que a gente continue e marque outro momento. Meu empreendimento é Ecociclo Oficial, @Ecociclo Oficial, um absorvente biodegradável feito por mim e outras mulheres. É um absorvente 100% biodegradável, brasileiro e nordestino. E deixo como mensagem: apoiem o empreendedorismo feminino. Muito babado isso. É muito babado, gata, é muito babado. Eu quero muito dar um espaço para a gente poder conversar sobre cada empreendimento em particular. Vamos. Acho que a gente fica por aqui. E aí a gente marca uma próxima para a gente falar de cada um desses empreendimentos que eu acho que é fundamental, é muito revolucionário. Isso. Obrigada, gente. Acompanhe nossas redes para ter notícias que a gente com certeza vai estender isso. Reforçando, eu escrevi errado, perdão, Ellen, é Ecociclo Oficial, a Central das Divas e Ilha Arte Afetiva. Gente, boa noite, obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau.